Bom dia, meus queridos. Hoje, domingo, né, de manhã, se eu não me engano, né, salvo engano, hoje é dia 13/4/2025. De manhã, né, a gente com aquela voz de que engoliu um martelo, tomando um cafezinho aqui, né, pra começar a filmagem. E vamos mostrar aí, né, como que tá as pitaias, como que tá o pomar, como que eles reagiram aí, né, a semana, como que eles estão reagindo aí, né, à adubação, né, que eu entrei com doação rica em nitrogênio para poder sair a brotação, né. Vou mostrar para vocês que tem muita brotação saindo. Mostrar para vocês aí como que tá os enxertos, né, se eles pegaram. Lembra que a gente teve um temporal aqui logo depois que eu fiz os enxertos aí. Eu tava meio com medo de ter problema em algum, né. E se caso tiver, né, a gente refaz, não tem problema nenhum, né. Só perde um pouquinho de tempo, mas não é nada perigoso. Mostrar como estão as pitaias, né, que eu polinizei aí, elas estão bem adiantadas. Ontem eu tava colocando cobertura morta nos vasos aqui. E eu vi uma flor, saiu um botão floral perdido aqui por último, né? Numa das pitaias aqui. Bem bacana, vou mostrar pra vocês também, né? E a gente tem bastante coisinha pra mostrar. Essa semana, como eu voltei a trabalhar, pessoal, na verdade eu voltei quinta passada, né? Eu trabalho com uma área de treinamento, né? Aí na segunda eu já comecei com turma e tava bem corrida essa semana, então fiz pouca coisa aqui. Quintal, inclusive, dá pra ver lá atrás, ó. O mato ali já tá crescendo, né? Esse final de semana agora vai ter um feriado na próxima, aí na verdade 2 feriados, eu vou dar uma roçada, uma limpada aqui. E vamos mostrar tudo que tem aí, pessoal. Para quem é seguidor aí do canal, que vem sempre, né? Eu já agradeço aí por assistir os vídeos. Peço que assista até o final. Para quem chegou aí a primeira vez, né? Viu o vídeo aí na tela inicial, de alguma forma encontrou o vídeo, né? Ou por alguém compartilhou. Assista até o final, né? É um conteúdo simples, tá, pessoal? Mas é um conteúdo para quem gosta de pitaia, para quem gosta de plantas, né? Eu tenho o objetivo, né? Às vezes a pessoa pergunta, né? Por que eu planto em vasos, né? E aí é o objetivo do canal aqui, eu sempre falo. Pessoal, esse terreno aqui, ele não é meu, tá? Esse terreno aqui é da empresa que criou aqui o bairro, uma construtora, né? A Coab. Aqui, ó, pra vocês verem, pode ver que tem piso aqui, tá vendo? Aqui era uma casa. Essa casa, por um motivo aqui de estrutura, ela foi demolida, né? Ela teve ela teve uns rachados aqui, né? Afundou e ela foi demolida. Então esse terreno ficou abandonado. E aí eu comecei a cuidar, porque eu moro aqui do lado, né? Começou a criar mato aqui, eu comecei a cuidar, pular o muro. E aí o pessoal da Coab aqui, né, tiveram aqui uma vez, porque um vizinho denunciou que eu tava apropriando do terreno. E aí, deixa eu só colocar a caneca aqui, pessoal, fica mais fácil com a mão solta. E aí o pessoal da Coab veio aqui, né, viu que o terreno tava limpo, tava cuidado, né. Viu que eu tava cuidando do terreno, na verdade, né, porque eu tinha roçado, limpado todos os matos. E o pessoal dessa empresa falou: Alex, já que você usa, né? E eu às vezes eu guardo o carro aqui da empresa aqui dentro, quando eu tô com o carro da empresa, né? Que na minha casa não cabe garagem. Eles fizeram o quê? Fizeram um termo ali, um contrato. E eu não lembro o termo certo, né? Mas assim, tipo assim, eu posso estar usando o terreno, né? Não posso construir nada aqui, o terreno não é meu. Mas eu posso usar, tipo, pra guardar o carro, fazer uma horta, né? Que nem eu planto alface ali, algumas coisas. Eu só não posso, né? Tipo, fazer coisa definitiva, né? Já pensou, eu planto 15, 20 pés de pitaia no chão, amanhã eles chegam aqui e falam, ó, a gente vai querer o terreno. Aí eu perdo tudo que tem aqui, né? O terreno é deles, não tem nem o que argumentar. Então eu planto as pitaias no vaso, pessoal, é por causa disso, tá? Né? É o primeiro fato. Se amanhã ou depois eles pedem o terreno, é lógico, não vai caber todas essas pitaias em casa. Mas eu ponho algumas lá no meu quintal, arrumo um cantinho, dou o vaso para outras pessoas, né? E a gente consegue dar uma sequência aí, né? No que a gente se propôs a fazer aqui. Segunda coisa, pessoal, a ideia do pitaias em vaso, né? A segunda ideia, né? Para quem tá pegando esse vídeo de paraquedas, é mostrar que é possível você plantar um pé de pitaia produtivo num vaso na sua casa. Se você tiver um cantinho ali de 1,5 m por 1,5 m ali, que pegue sol, você consegue plantar uma pitaia num vaso. E quando eu digo vaso, pessoal, é sem custo, tá? O objetivo meu aqui, vocês podem ver que a maioria, né? Ali é um vaso, mas a maioria, ó, são potes de margarina, né? Aqui desse lado, ó, são potes de tinta, tá vendo? Olha lá, tambores, tudo coisa reciclável, né? Então, a ideia era custo zero, você fazer de uma forma que não gastasse tanto, né? Você vai gastar o mínimo, na verdade. E vem dando certo, né?
Os pés de pitaia aqui, eles completaram um ano agora em março, né? E não foram todas, né? Mas nós tivemos vários pés aí que produziram, né? Tivemos alguns que produziram uma ou outra esporádica aí, né? Porque eles são bem novos. Mas nós tivemos alguns pés aí que produziram bastante, que a gente vai mostrar daqui a pouquinho para vocês aí, né? Então a ideia do quintal é essa. É usar um quintal que estava abandonado, né? Tornar ele num local produtivo, com o mínimo de investimento. Qual que é o gasto meu aqui? As primeiras mudas, né? Que eu tive que comprar, óbvio. E às vezes adubo, esterco que eu compro, né? Que também é barato, eu pago R$ 20 aí num saco de esterco bovino e R$ 20 num saco de NPK. Eu adubo a planta aqui várias vezes, né? Dá para quase um ano aqui, né? O esterco bovino não, eu usei 2 aí para esse ano passado todo. 2 sacos. E o NPK é um saco de 5 quilos, cara. Eu adubei o ano inteiro praticamente. Então não sai, o gasto é mínimo aqui, né, pessoal? Fiz um investimentinho aqui, né, no Sombrite. Gastei acho que R$ 100. O Sombrite aqui, pessoal, fez toda a diferença, tá? Esse Sombrite. Hospitais, elas sofriam muito com o sol quente aqui no verão. O Sombrite fez toda a diferença, né? Tá fazendo toda a diferença. Não gastei acho que mais de R$ 100, R$ 110. Então foi bem pouca coisa aqui que a gente gastou, né? E é isso, pessoal. Vamos começar a mostrar pra vocês aí. Daqui a pouquinho eu volto. Mostrar pra vocês aqui, pessoal, né? A minha famosa incubadora, né? Enraizadora. Que não é nada mais que uma bacia, né? E eu coloco somente areia grossa aqui, pessoal. Tá vendo? No fundo lá, ó, né? Essa areia grossa é a úmida, né? Eu faço aquele apontamento nas mudas, deixo uma semaninha aí pra secar, cicatrizar. E eu trago pra cá. Aqui é coberto, tá, pessoal? Durante o enraizamento, né? Não é bom que ela fique direto no sol, né? Por quê? Se você coloca a muda para enraizar direto no sol, pessoal, ela corre o risco dela desidratar, né? O sol forte, ela não tem raiz, né? Ela corre o risco de desidratar e tem mais chance de você perder a muda. Você enraizando ela na sombra aqui, onde ela pega só luz, a chance de você perder uma muda é praticamente neutra, né? Zero, né? E aí segue o baile, pessoal. Pessoal, essas mudas aqui, né? Daqui pra cá, ó, a grande maioria, deixa eu dar um zoom invertido aqui, ó. Daqui pra cá são golden, tá? Essas mudas aqui, pessoal, pode ser que amanhã ou depois eu comece a querer vender muda, né? Hoje, ainda pra mim não é viável, né? Não tem, né? Não vejo ganho com isso. Então essas mudas aqui eu acabo doando, né? Então se tiver alguém da cidade aqui que quiser pedir, buscar, se tiver alguém de fora também aí, seguidor do canal, né? Eu sempre falo, já falei em alguns vídeos aí, né? Que o intuito aqui dessas mudas aqui, futuramente eu tenho uma ideia, né? Um dia que se monetizar o canal, né? Tipo, doar as mudas, né? Entre os membros aí, os inscritos do canal, né? Se for assinante, né? Futuramente, quem sabe. Inclusive, a semana passada, né? Tem um membro aí do canal, o Raelison, ele tem um canal também. Ele é do Ceará. E ele sempre interage com a gente, conversa, um menino gente boa pra caramba. E aí eu falei das mudas, ele falou, eu quero. Olha pra vocês verem, eu sou do interior de São Paulo, ele é do Ceará. Ele se propôs a pagar o frete, pessoal. Eu peguei uma caixinha aqui, coloquei, né, várias mudas aqui, mandei pra ele. Não cobrei nada, ele pagou só o frete. E chegou lá, ele já plantou lá, colocou pra enraizar, né. Tem algumas outras variedades ali, eu vou usar algumas, tá? Eu tenho Vietnamese White, eu tenho Boreal, eu tenho uma vermelha desconhecida ali, aquela que eu sempre falo dela, que eu achei muito boa, né. Eu vou usar algumas daquela, que eu vou fazer aquele projetinho que eu tô de plantar, né, no muro de casa. E tem aquele vaso novo, né, que eu também vou usar. Eu vou colocar uma vietnamense e uma dessa vermelha desconhecida aí, que é alto fértil, tá? Essas goldens, pessoal, eu não vou plantar muitas dela. Talvez eu plante uma ou duas no muro também, mas do restante eu não vou plantar mais. Então é mais pra doar mesmo, tá? Se caso alguém quiser, tiver interesse, né? Aí sempre no final do vídeo aí tem o meu WhatsApp. A gente pode conversar aí e não ter problema. Eu posso estar enviando, né? É lógico, eu vejo a minha disponibilidade, né? Caixoto, a gente vê um jeito pra mandar, né? Aí a pessoa, se quiser custear o frete, não tem problema nenhum. Pra mim custear o frete não dá, né, pessoal? Aí fica fora da curva. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui pra ver. Elas estão bem úmidas aqui, né? Pois eu tenho que colocar um pouquinho de água. O tempo tá nublado, tá, pessoal? Bem nublado, então não tá fazendo calor.
é até bom para as plantas aí, né? E é isso, vamos dar sequência no vídeo aí. Eu fiz essa tomadinha aqui primeiro, vou lá pro pomar, vou mostrar como que tá lá. Bastante coisa interessante, né? Essa semana eu voltei a trabalhar, né, semana passada, então essa semana foi bem corrido. Eu voltei na quinta passada. Essa semana eu já comecei, né, efetivamente aí com turma, né, com que eu faço. E foi bem corrido, então não deu pra fazer muita coisa no pomar não, a não ser o aguar, né, tá indo lá periodicamente olhar, que nem a gente sempre faz. Voltando aí, pessoal. Titão ali, ó. Pra quem não conhece, esse é o Titão. É o rapazinho que dá o nome do canal aí. Não, Tito, na caixa de cal, o papai falou. Depois eu arrumo, pode deixar. O Titão tá trabalhando, pessoal. Ele tá catando as sobras que ficaram de pitaias ali, né? De quando eu fiz o corte, né? Pra fazer a troca de copa semana passada. Eu tinha deixado no chão. Ele tá pegando tudo ali, colocando nas caixas ali de compostagem, né? Que isso aí se decompõe e vira adubo, tá, pessoal? Se ela tiver limpa, não tiver fungos, nada, eu jogo tudo na caixa de compostagem, né? Que eu tenho ali, né? Ali eu deixo pra armazenar tudo. Pode pôr na outra, filho. Põe na de lá. Senão depois eu vou ter que jogar tudo. Não, eu achei que era na outra. É na primeira. Se for na primeira, tá certo. Então ele tá ajudando o papai aqui. Pessoal, vamos começar a mostrar as pitaias aqui, né? Vou mostrar ali, pessoal, um pé de pimenta. Deu uma secada ali, eu não sei, depois eu vou ter que dar uma olhada. Falta de água não é. Não sei se aconteceu alguma coisa, o vendaval que deu, eles deitaram. Pode ser que tenha quebrado, machucado as raízes dele, né, pessoal? Ó o mato aí que eu falei no começo, ó. Já cresceu. Então essa semana eu vou ter que passar novamente a roçadeira, né? Já comi bastante rúcula, pessoal. Tô comendo rúcula dali, ó. Comendo alface, né? Os alfaces não se desenvolveram muito, pessoal, porque vocês viram que o mato ali tinha cobrido ele, né? Coberto ele, na verdade, né? Cobrido, que palavra feia. Mas tá ali. Mas tá, não cresceram tanto os pés de alface, mas tá bom para uso, né? Olha lá que bacaninha, né? Eu tirei com a mão, né? Vocês se lembram a semana passada, retrasada, mas aqui o mato cresce muito rápido, né? Mas beleza. Então vamos lá, vamos para as nossas pitaias. Aqui tá o nosso pneuzinho, né, pessoal? A nossa fonte de pitaias. Elas estão começando aí, né, a soltar já os cladódios. Vocês podem ver, ó, brotação aqui, brotação aqui. Essa aqui já tem uma que tá bem grande, né? Ela cresceu para frente, né? O ideal é que ela crescesse pro lado de fora. Mas ela cresce para cima aqui, não tem problema nenhum, tá, pessoal? Ela tá bem presa aqui, né? Bem enraizada, né? Ela vai ficar bem enraizada. Que se ele crescer pro lado de dentro do pneu, vai cruzar um com o outro aqui, pra mim não vejo dificuldade nenhuma, né? Essa aqui ainda não soltou brotos, tá? E a luz do cerrado tem uma brotação ali, ela deu uma queimada, né? Porque ela é que tava com menos raiz. Mas se vocês verem nos vídeos anteriores, ela tá se recuperando, ela tava mais queimada, tá? Ela tem uma brotação ali e acredito que vai soltar mais. Então aqui, né, é a nossa fonte de pitaias. Vou começar a mostrar aqui das mais novas, pessoal. E aí a gente vai, né, fazer uns comentários aí. Essas pitaias, pessoal, eu entrei, né, com nitrogênio nelas para estimular a brotação. Quando eu falo nitrogênio, né, pessoal, para quem não sabe, é um adubo rico em nitrogênio, tá? Não achar que tá colocando nitrogênio na planta, não, que queima a planta, tá? Nitrogênio é para outras finalidades. Essa aqui, pessoal, tinha uma pitaia aqui, eu colhi ela, a gente comeu, né? Acabei nem mostrando para vocês, tá vendo? Tá só a pontinha que ficou ali. Ela tem esse cladódio aqui, por enquanto só tá com ele. Ela não soltou brotos ainda além desses. Eu entrei com adubação de nitrogênio, né? O que é adubação de nitrogênio? Esterco, né? Que por sinal tem, né, bastante nitrogênio. E o NPK que eu uso aqui, né? O 2520, que tem uma carga de nitrogênio bem alta, né? 20% aí. Tem várias formas, né? Tem aí a ureia, né? Que é forte, que é 40%. Cada um aí vê como quer atuar. O 2520 eu acho ele legal porque ele não tem só o nitrogênio, né? Ele tem os outros macronutrientes em proporções legais aí. Então tá aqui, ó. Bem bonita, né? Bem vistosa. Logo, logo ela começa a soltar mais brotação. Essa aqui é aquela outra, a primeira que deu flor, né? Deu uma flor lá embaixo, uma fruta, a gente já colheu faz algum tempo. Ela soltou esse cladódio. Ele deu uma segmentada aqui, né?
Não é o ideal, mas também não é um problema, né, pessoal? E ele tá continuando, né? Não, essa aqui é vermelha, filha. Essa aqui é Boreal Red. Foi a segunda? Essa aqui foi a... Essa aqui deu uma flor junto com a Vietnamese White. No mesmo dia saiu o botão floral. Foi os dois primeiros botões. E aqui pra vocês verem, pessoal, tá vendo? Tá saindo os brotos aqui, né? Aqui também, ó, no cladódio. Olha aí, saindo brotação em cima. Olha o que o nitrogênio faz, né? Esses cladódios que estão saindo aqui dentro do pneu, pessoal, eu deixo, tá? Eu vejo aí o desenho que ele vai pegar, né? Se ele tombar para os lados e apoiar no pneu, sem problema nenhum. Esses que estão já aqui perto do pneu ou do pneu para fora, tem que tirar todos, tá? Esse aqui, inclusive, eu já vou até tirar, ó. Que aí não fica gastando energia da planta. Porque se ele cresce fora do pneu, ele não tem apoio, ele vai quebrar, tá? Às vezes até em cima do pneu, dependendo do jeito, ele acaba quebrando, né, pessoal? Então aqui a gente faz dessa forma. Aqui tá o nosso vasinho novo, pessoal. Pessoal, por que eu faço o vaso, né? Eu monto o vaso antes de plantar aqui, né? Isso aqui tem uma lógica. Embora o esterco que eu compro, pessoal, ele é um esterco... Oi, filho? Pode, filho. Põe tudo que estiver no chão. Porque isso aí vira depois alimento para a própria planta. A gente não perde, tá bom? Obrigado, meu amor. Por que eu monto antes, pessoal? Embora o esterco que eu compro, né? Ele, na teoria, ele é vendido como esterco curtido já. Eu monto o vaso aqui pelo menos uns 15 dias antes. Não passa na frente do celular não, filho. Que aí o que acontece? Eu já ponho ali uma cobertura morta. E eu vou, quando eu agoo as pitais aqui, eu já vou, né? Dando uma umedecida nele, porque ele vai trabalhando ali, reagindo com a terra, né? Do quintal, né? Deixa eu até mostrar pra vocês, ó. Ele vai já reagindo, né? Vai ficando úmido. E aí ele vai, como diz, né? Se ele não tiver 100% curtido, ele termina de curtir e fica bom. O dia que eu colocar a nossa planta aqui não vai ter problema nenhum. Na verdade, né? Eu vou mostrar depois, aí eu vou colocar. Eu já até gravei lá as mudas, mas eu não sei se apareceu antes aqui ou se vai aparecer depois. Já tem mudas enraizando lá que eu tirei aqui, né? Quando eu podei. E aí elas vão entrar nesse vaso aí. Eu vou fazer algumas coisas, né? Vou plantar algumas no muro ali, né? Também. Aqui, pessoal, é um dos enxertos que eu fiz. E eu acabei de ver uma coisa aqui que já me deixou muito feliz, ó. Eu não tinha nem visto, tá? Primeira mão com vocês. Essa muda que tá cheia de cladóides aqui é uma Boreal Red, né? Essa pro lado de cá, pessoal, era uma vermelha da Nicarágua. Aquela planta ali que ela é estéreo. Eu tenho aquele vaso com 2 pés dela, que por sinal tá com umas frutas bem bonitas, né? Porém, eu só consegui frutas porque eu tive, né, a polinização aí cruzada que eu fiz aí. Tem um vídeo há uns 20 dias atrás aí mostrando pra vocês. 20 dias não, dá uns 15 dias. Então o que eu fiz, pessoal? Eu tirei um pouco dos pés que eu tinha de Golden e dessa vermelha da Nicarágua e eu fiz um enxerto de troca de copa, né? Pra quê? Eu tenho duas plantas aqui que eu gosto delas e que eu só tinha um pé de cada, que era a Vietnamese White. E eu tenho uma vermelha aqui que eu não conheço, né, a variedade, porém ela é autofértil, é uma planta saborosa. Então eu fiz o que, ó? Olha aqui pra vocês verem, pessoal. Deixa eu dar um zoom aqui. Eu não tirei a fita ainda, tá, pessoal? Eu fiquei com medo de perder o enxerto, porque deu um temporal na semana que eu fiz o enxerto. Então até aqui, ó, vocês estão vendo a emenda aqui, ó. Até nessa junção aqui, ó. Aqui vem a vermelha da Nicarágua. Eu cortei aqui, que ela já estava soltando brotação, formar a copa. E eu enxertei, né? Deixa eu dar um zoom ao contrário aqui. Aí. Eu enxertei, né, uma ponta aqui dessa vermelha desconhecida autofértil, né? Já tá com adubação de nitrogênio, ó, vários brotos aqui embaixo, né? Que eu tenho que, inclusive, que depois tirando. Eu não tiro, às vezes, tudo de uma vez, pessoal. Que você tira, nasce outro, né? Então eu deixo juntar um pouco e vai. Porém, olha lá que feliz, pessoal. Ele está soltando, tá? Um broto aqui já no enxerto. Então, se está soltando um broto no enxerto, pessoal, é muito provável que o enxerto pegou, tá? Eu vou deixar a fita mais até o final da outra semana, né? Que é o feriado, aí eu vou arrancar as fitas. Mas eu já fiquei bem feliz aqui, ó. Olha que bacana, soltando brotinho aqui já. Então até aqui, ó, ela é vermelha da Nicarágua. Daqui pra cima é uma vermelha autofértil, né? Desconhecida. Olha, pessoal, a unha tá suja de terra, eu tava cavucando aqui nos vasos. Depois tem que esfregar a bucha na unha. Então, olha lá, soltou broto. Sinal que esse enxerto aqui, pelo menos, pegou. E você percebe também por aqui, ó. Você aperta aqui, ó. Você percebe que ele não tá desidratado, tá? Ele tá bem robusto. Então, a gente entende que tá passando nutriente de baixo pra cima aqui. É um bom sinal. Vou deixar mais uma semana a fita aí, né? Pra ele acabar de colar.
Depois eu faço a amarração deles. Essa aqui, pessoal, é uma Boreal Red. Na verdade, são duas Boreal Red. Aqui eu queria já mostrar uma outra coisa que eu fiz uma mudança aqui, pessoal, nos meus pés de pitaia. Eu vou até virar aqui para mostrar para vocês, né? Eu uso para amarrar as pitaias, pessoal, esse fitilho, tá? É um fitilho que eu comprei no Mercado Livre para amarrar a embalagem, né? Bem barato, eu comprei um rolo aí, ele é por quilo, acho que 1 quilo. Faz um ano que eu uso ele, não usei nem a metade, né? E aí eu faço, igual tá aqui, ó. Eu amarro, né? Eu faço as amarrações aqui com o fitilho, tá vendo? Porém, esse fitilho, pessoal, com uns 2 meses, 3 meses aí, sol, chuva, ele resseca e ele esfarela, ele desmancha. Então eu fiz o quê? As pitaias que já estão com a estrutura formada, né, que eu não vou ficar mexendo mais nela, né, que nem as novas, tá com fitilho porque ela cresce, eu podo aqui, podo ali, eu preciso estar mexendo nela, né? Que nem aqui eu fiz o enxerto de copa, né, então ela tá ainda com fitilho, fácil para cortar. Que nem essa aqui, ó, ela já tá com a estrutura formada, ela já tá formando copa, tá vendo? Eu não vou mexer mais na parte de baixo dessa pitaia, só se amanhã ou depois eu resolver fazer um enxerto, né, de trocar a copa, que pode acontecer, né? De repente, como o Boreal Red eu tenho vários pés, amanhã ou depois eu compro uma muda aí de uma Megalanthus aí amarela, né? E quero enxertar, eu posso soltar. Mas a princípio não vai. Eu troquei os fitilhos, tá? Por cinturina aqui, por cinta plástica, tá? Essa cinta plástica, pessoal, ela tem um pró e um contra. O contra é que ela é fina, tá? Se você apertar sem cuidado, ela machuca a planta, tá? Então tem que tomar cuidado para colocar. Porém, pessoal, ela tem uma resistência aqui, ela fica anos aqui e não vai estragar. Então, eu coloquei, né? Eu juntei duas aí para dar o tamanho, porque as que eu tenho aqui é de 30 centímetros, ela não dava para dar a volta toda. Na verdade não é 30 não, é 20. Então eu junto duas, aí eu pego uma embaixo aqui, né? Para as mudas ficarem firmes, uma no meio e uma já aqui em cima na ponta aqui. E fica bem firme, tá? Essa aqui são duas Boreal, pessoal, tá bem bonita, ó. Ó como tá formando uma copa linda aqui, ó. Bacanona mesmo. Bem show de bola essa planta. Alguns cladódios aqui, pessoal, deu uma secada, deu uma afinada e prosseguiu. Normalmente isso aqui é algum estresse, né? Alguma crise aí, né? Que ela sentiu, né? Alguma coisa que abalou ela. Ela retrai e depois ela volta. Falta de nutriente. Eu acredito que não seja, porque todos os vasos aqui são iguais, estão bem adubados. Pode ser, às vezes, um dia, aí uma sequência de calor alto, né? E aí a gente não tem muito como saber ao certo. Mas normalmente é algum estresse que ela sofreu que faz isso. Tem alguns que não fizeram, tá vendo? Estão com a ponta fina aí, ó, seguindo. E alguns fizeram. É o ideal? Não. É prejudicial? Também não. Já tive cladóides dessa forma ali que deram fruto e segue o baile normal, tá? Então eu troquei aí as fitas, o fitilho, né, pelas fitas plásticas, que eu acho mais viável, né? Aqui, pessoal, nesse vaso eu tenho uma Boreal Red e uma luz do Cerrado, né? Essa aqui é uma Boreal, essa aqui é uma luz, né? Você percebe aqui pelo cladódio, ó, Boreal Red bem liso, luz do Cerrado, né? Normalmente as brancas ela tem essa ondulação aqui, ó. Essa luz do Cerrado é uma pitaia que foi hibridizada, né? Produzida, desenvolvida aqui pela Embrapa, né? E ela tá soltando brotação também, tá bem bonita, né? Esse cladódio aqui ele deu uma atrofiada. Ele vai soltar brotos aqui e vai ajudar a fechar a copa. A Boreal, como sempre, robusta aí, né? Vamos aqui, vamos pra cá. Aqui também, pessoal. Aqui é uma luz do Cerrado, essa aqui que tem brotos. Ela tá desamarrada aqui por causa do enxerto da outra aqui, pessoal. Depois eu vou amarrar, né? Óbvio. Essa aqui de baixo, pessoal, é uma outra, né? Era uma Golden. Não sei se vocês vão lembrar, ela tava com muita copa já formando aqui, né? Porém, lembra que eu falei que eu tinha bastante Golden? Eu fiz a mesma coisa. Eu fiz um enxerto aqui, né? Com uma Vietnamese White. E aqui também, pessoal, a fita até descolou aqui. Deixa eu dar uma ajeitada aqui. Mas ela tá fixa no lugar. Eu vou tirar, pessoal, todas essas mudas aqui, ó. Esses brotos, na verdade. Por quê, pessoal? Senão eles ficam desviando energia. Eu quero que a energia vai lá pra cima, né? Essa pitaia tava com um desenvolvimento muito bom, pessoal. Porém, como eu tenho vários pés de Golden, né? E semelhante aí à vermelha da Nicarágua, que eu tenho aqui essa variação, ela é estéreo, eu preciso de polinização. A Golden também. E como eu falei para vocês, nem sempre eu tenho tempo para isso. Então eu vou manter, né, alguns pés de Golden, vou manter o pé ali da vermelha da Nicarágua,
para manter a variedade, já que são variedades tops, né? Mas eu não vou deixar muitos vasos dela. Então eu fiz o quê? Eu enxertei aqui essa vietnamense, que eu gosto muito de pitaia da polpa branca, pessoal. Por isso que eu tenho 2 pés aqui da Luz do Cerrado. Eu tinha só um da vietnamense, eu enxertei mais 3 pés delas aí, porque eu gosto muito dela. Aparentemente o enxerto pegou, tá? Aparentemente, né? Porém, tem que esperar aqui soltar a brotação. Então o que vai acontecer? Aquela copa que eu tinha da Golden eu arranquei. Eu vou deixar agora sair broto só nessa parte de cima. Os brotos que saem vão ser aí da Luz do Cerrado, da Vietnamese White. Vamos pra cá. Aqui, pessoal, é uma Golden, desculpa, é uma Boreal. Tá meu copinho de café aqui, pessoal, deixa eu tirar ele. Um golinho de café pra carregar a bateria pra acabar o vídeo. É, né, Tito? Tá bem bonita, pessoal. Essa aqui é uma planta bem nova, tá? Ela foi plantada acho que em agosto, setembro. Então ela tem aí, ó, 8 meses, né? Pessoal, uma planta aí com 8 meses praticamente, ó. Já tá com copo aí formando, né? É lógico, tem 2 cladóides só, mas vai soltar mais, né? Agora que a gente tá entrando com adubação com nitrogênio. Eu dei uma melhorada aqui na cobertura. Tá bem bonita, né? E segue o baile aí. Aqui, pessoal, ó o balde aí com cobertura morta. Essa aqui é a nossa Boreal Red, que tá com bastante frutos, né? Olha como tá bonito o desenvolvimento das plantas, das frutas aí, pessoal, que polinizou. Até a semana passada eu falei do tamanho delas, né, pessoal? Eu colhi Boreal Red madura aí que tava desse tamanho, com 200, 300 gramas. Essa aqui elas estão com 15 dias que polinizou, né? Ainda tem mais 20 dias para ela ficar ao ponto de colheita. E elas já estão já estão quase do tamanho. Essas plantas aqui que tá com fruta, pessoal, eu não devia ter entrado com nitrogênio nelas, tá? Devia ter esperado madurar as frutas. Porém, né, a gente naquela loucura aqui, eu acabei colocando. E olha o que aconteceu aqui, pessoal, né? Ela tá soltando broto, né? Brotação em tudo que é lugar, né? Olha aí pra vocês verem como ela é uma planta madura já, né? Olha isso aqui. Eu não vou arrancar agora essa brotação, porque se eu arranco vai nascer outra. Eu vou esperar colher essas frutas, né? Assim que eu colher as frutas, pessoal, eu vou fazer uma poda. Esses cladódios velhos eu vou cortar eles daqui uns 20 dias aí, né? Vou deixar só as pontas. E aí sim, os que forem nascendo eu vou deixando, que aí vai formar uma copa nova, uma copa jovem, né? Pronta para a próxima safra aí pra gente trabalhar o ano todo. Essa aqui é aquela Golden, né? Essa planta aqui, pessoal, é aquela planta que sofreu muito, ela perdeu, né? Queimou, ela sofreu um estresse tão grande, ó. Pode ver que tem muitos, perdão, muitos cladódios cortados. Porém nasceu, né? Muitos cladódios novos, aí ela formou copa. Eu não achava que ela ia dar fruto. Na última florada aí, pessoal, ela deu aí bastante, né? Ela deu algumas flores, algumas abortaram. Mas ela tá com 4 frutas aí, ó. 3 aqui, né? Inclusive ela tá com bastante insetinho, pessoal. Depois eu vou ter que fazer colocar uma redinha aqui, alguma coisa. Eu vou trazer essa semana para colocar. Eu tô com medo dos insetos comerem a planta. Eu vou bater uma água aqui, limpar e vou colocar uma redinha nelas, tá? Uma coisa que eu percebi é que a Golden, ela tá com bem menos desenvolvimento que as outras, tá? Eu vou mostrar o próximo vaso aqui, vocês vão entender. Olha o tamanho dela. Olha o tamanho dessa. Aqui já tá um pouquinho maior, né? Mas ela tá menor que as outras. Mas tem 4 frutas aí, pessoal. Eu vou colocar uma telinha para proteger elas, provavelmente essa semana. Essa aqui também. Essa aqui é o único pé de Golden que vai ficar, tá, pessoal? O único pé de Golden que vai ficar é esse aqui e um outro lá na frente. Então vai ficar 2 vasos, né? Cada um com 2 pés. Vai ficar 4 pés de Golden. Aí quando eu colher as frutas eu vou fazer uma poda, né? Para arrumar essa copa aqui que tá meio bagunçada. Mas esses cladódios novos vão ficar. Os velhos eu tiro para ele renovar. Essa aqui, pessoal, eu não sei, né? O rapaz me vendeu como vermelha da Nicarágua. Realmente eu não entendo muito, né, pessoal, de variedades, das variações que a gente tem. Uma coisa é fato. Eu peguei vários vídeos, né, de outros produtores. Realmente esse cladódio aqui, ó, ele é muito parecido, né? Esses espinhos grandes. Ele é muito, né, igual às variações da Nicarágua mesmo, a pink da Nicarágua, a vermelha. Então eu não sei, né, se ela é a vermelha da Nicarágua realmente.
O cladódio parece com as variações da Nicarágua, tá? Porém, nos vídeos que eu vejo aí, o pessoal fala que a vermelha da Nicarágua, ela é autofértil. Essa minha aqui, eu perdi mais de 10 flores, que não polinizei e nenhuma vingou. Nessa última florada, eu polinizei com o pólen da Golden e todas vingaram. Se vocês olharem aí, ó. Inclusive, pessoal, dá uma olhada no tamanho que tá essa fruta. Com nem 15 dias ela não tem, né? Ainda tem mais 20 dias pela frente aí, para dar os 35. E ela tá, ó, extremamente grande. Ela tá quase o dobro do tamanho das Golden. Ela cresceu muito, né? Eu tenho mais 3 lá, tá vendo? 3 e 2 aqui, 5 frutas. E é um pé jovem, tá, pessoal? Com 1 ano, né? Então eu não sei, né, se ela é essa vermelha da Nicarágua ou se ela é uma outra variação. Vou esperar madurar pra gente ver. Porém, uma coisa eu tenho certeza, ela não é autofértil, ela é estéril. Ela só vingou com o pólen da Golden. As flores que deram anteriormente, as que eu não polinizei, não vingaram. Algumas eu polinizei com o próprio pólen dela, também não vingou, tá? Então ela só vingou pra mim com o pólen de uma variedade diferente. Eu polinizei ela com o pólen da Golden e tá aí o resultado, ó. E é isso. Vou aqui pra outra, né? Aqui pra mim as únicas que foram muito bem com o próprio pólen, pessoal, foi essa vermelha que eu falo que ela é autofértil, que eu não sei a variedade, e a Vietnamese White e a Boreal, né? Essas 3 foram bem com o próprio pólen, né? Com um detalhe, a Boreal Red pra mim aqui, ela ficou boa, mas ela não cresceu tanto. A Vietnamense e essa vermelha que eu não conheço a variedade, elas foram bem, se desenvolveram melhor. Aqui pra mim são todas Golden, tá, pessoal? Estão bem bonitas, ó. Eu tenho 4 ali, 2 aqui, uma lá embaixo e mais 3 aqui. Então eu tenho 4, 6, 7, 8, 9, 10. Só nesse vaso aqui eu tenho 10 frutos. Eu cortei já alguns cladódios aqui que estavam só atrapalhando. Tem alguns aqui. Assim que eu colher as frutas eu vou fazer uma poda, né? Para ela reformar essa copa, né? Porque esses cladódios de cima, pessoal, sofreram muito, ó. Pode ver que eles estão trincados, queimados, né? O primeiro ano aqui serviu de bastante experiência pra gente. Então eu vou podar e aí eu vou entrar com adubação aí de nitrogênio, né? Já tô entrando, na verdade. Não deveria, né, enquanto tem fruto, mas aí ela vai fazer as copas novas. Pode ver que tem broto aqui. Então mais uns 20 dias que falta aí, né, pra gente colher essas frutas. E aí vida que segue. Essa aqui era uma outra que era Golden, pessoal, tá? Foi um outro enxerto que eu fiz. Eu mudei aqui a copa para Vietnamese White. Olha para vocês verem, pessoal. Ela tá soltando muita brotação aqui embaixo. Devido o que, pessoal? Devido, né, ao meu, né, adubo que eu coloquei aqui com nitrogênio, o NPK e o esterco, né? Essa planta, ela tá bem robusta, mas ela não deu fruto nenhum, tá? Fiz aqui um enxerto de cunha, na verdade. Ele sentiu bastante, tá, pessoal, aqui. Porém, ele tá aqui, né? Não sei se ele pegou. O cladódio de cima aqui tá bem nutrido. Mas eu vou deixar a fita aí pelo menos mais uma semana, pessoal. Não vou tirar nesse momento. Aqui é a mesma coisa, pessoal. Essa planta era uma outra Golden. Eu também fiz um enxerto de copa, mudando para Vietnamese White. Então, né, olha como que tem broto aqui pra gente arrancar, pessoal. Ó, vamos arrancar, arrancar, arrancar. Essa planta já tem bastante raiz aérea, inclusive, pessoal. Esse enxerto aqui, me parece que ele pegou, né? Mas todos eles eu vou aguardar mais uma semaninha com a fita aqui. Então, o que eu fiz, pessoal? Agora eu vou para esse vaso aqui, ó. Vietnamese White, eu só tinha esse pé. Esse aqui é a única Vietnamese que eu tinha. Ele me deu 2 ou 3 frutas, se eu não me engano. E eu gostei muito dessa fruta. O que eu fiz? Eu enxertei 3 pés de Golden com a Vietnamese White para troca de copa. Então eu vou ficar com 4 pés, né, de Vietnamese White, tá? E esse pé aqui do lado, pessoal, é essa vermelha que eu ganhei, né? Uma mulher na rua cortando o pé. Ela falou que nunca tinha dado fruta na casa dela. Eu peguei e plantei. Ele já me deu 3 frutas, né? Na verdade ele deu 2. E essa aqui, que é a que eu falei pra vocês, pessoal, que ela deu uma flor aqui embaixo. Tá vendo? Já tinha dado uma, deu outra do lado. Eu não tinha visto, eu vi ontem essa flor. É uma vermelha.
ela é autofértil, ela deu fruta sem nem eu ter o trabalho de polinizar, ela se polinizou sozinha, tá? E o que que aconteceu mais aqui? Eu achei ela muito saborosa, tá? Então é uma variedade que eu gostei de ter. E como eu só tinha esse pé, eu fiz o quê? Aquela vermelha da Nicarágua lá da outra ponta, eu enxertei com ela. Então eu vou ficar com 2 pés dessa vermelha desconhecida aqui. Se vocês olharem aqui, pessoal, olha como que ele está soltando brotos, né? Depois que eu entrei com adubação com nitrogênio. Olha quanto broto que está saindo, tá, pessoal? Tá vendo? Isso aqui tudo é para formação de copa. Esses cladóides maiores aqui, depois eu vou redesenhando a copa aqui, eu vou tirando o que não serve, deixando só os que estão onde eu quero. Bastante broto. Até a vietnamense aqui, pessoal, ó, já tá começando, né? Soltar broto aqui para formar a copa, tá vendo aqui, ó? Ó, tá conseguindo, né? Então elas já estão começando aí a reagir ao nitrogênio que eu coloquei, tá? Todas elas já estão com a fitinha, né, pessoal, que eu coloquei, bem bacana. E é isso. Então eu mostrei para vocês a brotação, mostrei as frutas, pessoal, mostrei as amarrações que eu fiz nova aí. E mostrei os enxertos aí que eu tô na expectativa de que todos deem certo. E é isso, pessoal, tá? Vou pausar aqui e já vamos pro encerramento do vídeo. Olá. Pessoal, só para fazer o encerramento aqui, né? Eu e o Titão aqui, esse ferinha aqui, né? Para quem não conhece. Espero aí que vocês tenham gostado, né? Assistido, né? O vídeo. Vocês que acompanham a evolução aqui do pomar, vocês viram que o pomar se desenvolveu bastante, né? Na questão de brotação. Os enxertos aparentemente estão indo bem, né? Nós temos frutas aí que estão num processo aí de maturação já, com uns 15 dias que eu polinizei, né? Essas flores elas abriram do dia 25 ao dia 27. Dia 25 para 30, 5 hoje é do 13, então elas estão com 18 dias. Se você considerar aí que eu colho elas com 35 dias, que é um prazo que eu acho bom, né? Que é o que o pessoal fala. Ela tá bem no meio, né? Tá com 18, com mais 18, 36. Então mais 17 dias aí a gente vai ter fruta colhendo. Então, pessoal, agradeço a todos que assistiram aí até o final do vídeo, tá? A gente vai estar encerrando aqui. O Titão já foi mexer nas ferramentas, ele ama brincar com uma ferramenta. Quem puder, pessoal, eu não sou de ficar pedindo isso, né? Dificilmente eu peço isso. Mas quem puder, pessoal, curte aí o vídeo, né? Quem gosta desse tipo de conteúdo, eu sei que não é um conteúdo para todo mundo, né? Mas quem gosta de planta, de terra, quem ama pitaia, dá uma curtida aí no vídeo. O Titão acabou de falar, pessoal, se inscreve no canal, tá? Ajuda a gente aí. No final do vídeo, como sempre eu falo, tem o meu WhatsApp, né? O WhatsApp do canal, na verdade, aqui. E tem informações lá. Pessoal, se vocês tiverem dúvida, eu ajudo, converso bastante com o pessoal, dicas também, né, sugestões, porque eu sempre falo, eu não sou especialista em nada. Eu aprendo, né, e o que eu aprendo eu replico, né, eu passo pro pessoal. Então aqui na verdade é pra gente trocar experiência. Tem o contato aí, qualquer coisa a gente está à disposição. Vocês viram aí no meio do vídeo, né, as mudas que eu coloquei. Se você for de perto aqui, precisar de muda de Golden, tem bastante muda aí sobrando, né. Eu vou usar algumas, mas vai sobrar bastante. Caso vocês queiram, né, só entrar em contato comigo, né. Deixa eu erguer aqui que tá mostrando só metade do meu rosto. Aí, ó o Titão brincando com as ferramentas ali, ó. É complicado botar só metade do rosto. É verdade, né? O papai não tem só metade da cabeça, né, filho? E é isso, pessoal. Hoje eu não vou nem aguar as pitaias, pessoal, porque eu não aguei ontem, nem hoje, ó. Tá nublado, né? A terra ainda do vaso tá úmida. Vou deixar assim pra não ficar molhando em excesso também. Eu ia mostrar, pessoal, eu até acabei esquecendo, né? As pitaias que eu plantei no muro ali, pessoal. Elas estavam pendendo, né? Ela não tinha ainda criado raiz, eu fiz umas amarraçãozinhas. No próximo vídeo eu mostro. Elas estão crescendo, estão se desenvolvendo bem, né? Elas não, né? Só ela. Só é uma. Aquelas outras duas eu tirei lá porque elas estavam tortas. Mas logo logo, pessoal, aquelas mudas que vocês viram no vídeo aí, no meio, né? O tape que eu mostrei a minha incubadora lá de mudas, né? Eu vou plantar pelo menos mais umas 4 ou 5 pitaias no muro aqui, né? Vietnamense, aquela vermelha desconhecida, boreal. Talvez mais uma de golden. A ideia é que eu tenha pés de pitaia no muro também, pra gente ter ali, né, pra ajudar no fator de polinização, né, pra várias coisas. Eu sei que no muro não é o ideal, elas esquentam muito, elas sofrem, mas elas se desenvolvem, tá? Então é isso. Obrigado. Pra quem assistiu hoje é domingo, né, dia 13 do 4 de 2025, né, um bom domingo a todos. Falta 8 dias, Páscoa. E pra quem assistir em outra data, qualquer que seja, de dia ou de noite, fica aqui o meu agradecimento, né? E eu desejo pra vocês aí tudo de melhor. Deus abençoe a todos. Tchau. Tchau.